O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como fazem os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que vê o que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Filhos amados, com as missas dessa quarta-feira de cinzas, nós damos início à nossa preparação para a Páscoa, ao nosso tempo quaresmal. Na quarta-feira de cinzas, nós também começamos a campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade deste ano é essa que está aqui: fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. É o tema para nós rezarmos, discutirmos, trabalharmos ao longo desse ano. Fraternidade e amizade social. Primeira oração da coleta, a oração que nós fizemos hoje, nós pedíamos a Deus que através do jejum desse dia, nós começássemos a nossa prática das virtudes, para vivermos bem esse tempo quaresmal. Claro, o dia já passou, já acabou, a maioria de nós, espero, tenhamos feito o nosso jejum no dia de hoje. Hoje, quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência. Jejum, a gente sabe, né? A nossa cultura aqui do Brasil diz que nós temos no dia 3 refeições principais: café da manhã, almoço e janta. O jejum implica em deixar de fazer uma dessas refeições. E a abstinência, hoje é dia de abstinência de carne, então a gente se abstém, né? Então a gente deixa de fazer uma das refeições e nas outras duas que fizer, quando a gente se propor para o nosso jejum, a gente faz ela de forma mais módica. O padre sempre precisa lembrar de uma coisa: jovens com menos de 18 anos e adultos com mais de 60 anos estão dispensados do jejum obrigatório. Vão fazer se isso não trouxer nenhuma implicação para a sua saúde. Então quem tem menos de 18 e mais de 60, vai olhar a situação em que se encontra para ver se pode ou não fazer o seu jejum. A abstinência é para os jovenzinhos com menos de, para cima de 14 anos, já devem fazer a abstinência também. E o Senhor Jesus, filhos queridos, no Evangelho de hoje, fala para a gente dos 3 pilares principais que nos levam, nos orientam no nosso caminho de fé e de devoção da vida de todos os cristãos. São 3 pilares, 3 colunas que vão alimentando a nossa fé ao longo de toda a nossa caminhada cristã. E que na época da quaresma, nós somos convidados a refletir de uma forma mais forte, de uma forma mais persistente, mais pertinente. Que são jejum, oração e caridade.
Esse tempo de Quaresma é um tempo que nos quer levar a isso. Veja, a igreja procura ajudar, trazendo para a gente esses sinais. Então você entra na igreja, a igreja já está toda revestida de roxo. As imagens todas foram cobertas do pano roxo. O padre está com paramentos roxos. Tudo se reveste de roxo e as imagens ficam escondidas, porque a centralidade desse tempo quaresmal é a cruz de Cristo, é o sofrimento de Cristo. O roxo é essa cor penitencial, é uma cor que nos leva a uma interiorização, é uma cor que nos faz lembrar do luto, do sofrimento do Senhor Jesus, da sua paixão e morte, e nos faz voltar todas as nossas atenções para a cruz de Cristo. Então todas as outras imagens ficam cobertas. Talvez você vá ao longo da Quaresma participar da missa em outras igrejas e você vai ver que lá as imagens ainda estão descobertas, porque algumas igrejas optam por cobrir as imagens só na quinta semana da Quaresma. Mas também é possível que a gente já as cubra desde a quarta-feira de cinzas, para que esse sinal seja mais permanente na nossa vida. Hoje nós optamos por não cobrir o ícone de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, por ser a novena. E recebemos também os símbolos dos grupos de reflexão bíblica em família, que daí a gente optou também por não cobrir. A igreja se reveste de uma decoração mais serena, uma decoração menos colorida, é uma decoração mais sóbria. São ramos secos, são pedras, são galhos secos, sem flores, porque nós estamos entrando com Jesus no seu deserto, na sua Quaresma, nos seus 40 dias e 40 noites que vão preparar Jesus para que ele se entregue naquele sacrifício de amor por nós. Nós vamos na missa de hoje receber a imposição das cinzas. Depois o padre vai abençoá-las para que a gente receba a imposição. As cinzas são esse símbolo, esse sinal de humildade. Na época de Jesus e nos dias anteriores a Jesus, as pessoas que queriam viver a sua penitência, pedir perdão dos seus pecados, se cobriam de cinzas. Elas são um símbolo da nossa humildade. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. As cinzas também querem trazer para a gente um sentido forte de desejo de conversão, mudança de vida. Também é muito interessante, já que o padre falou das curiosidades da Quaresma, né? Do plano roxo, da decoração sóbria. As cinzas, elas são feitas das pessoas falecidas que foram cremadas. Daí a gente vai lá no crematório, brincadeirinha, olha que susto, gente, brincadeirinha. Essas cinzas são dos ramos. Meu Deus, quanta gente com susto, eu já vi gente levantando para ir embora. Eu não quero essas cinzas na minha cabeça. São dos ramos que são abençoados no domingo de Ramos. Nós vamos ver toda a Quaresma até o domingo de Ramos. No domingo de Ramos vamos entrar com Jesus em Jerusalém. Naquele domingo são abençoados ramos para as nossas orações. E esses ramos que foram abençoados no domingo de Ramos do ano passado, ficaram secos, foram queimados e as cinzas estão aqui para nós impormos sobre as cabeças nossas, para que nós nos lembremos que somos pó, que somos simples, humildes, e para que nos fortaleçamos no nosso desejo sincero de conversão, mudança de vida. Quanto mais a gente toma consciência da nossa humildade, simplicidade, da nossa efemeridade, mais a gente deseja se converter, para aproveitar bem esses dias que temos sobre a terra. Jesus Cristo dá para a gente no Evangelho de hoje essas 3 dicas fundamentais, de homens e mulheres que querem viver a sua fé de uma forma concreta, pés no chão, buscar uma vida digna em Senhor. Por isso ele diz, ele chama os seus discípulos, Evangelho de Mateus capítulo 6, chama os seus discípulos e ele diz, ficai atentos. A mensagem para essa quarta-feira de cinzas é essa, ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Você quer fazer justiça? Você quer viver com coerência? Quer buscar a sua dignidade de cristão? Não faça isso só para mostrar para os outros. Faça porque você sabe que você tem um Deus que merece a sua justiça, que merece que você seja honrado, que merece que você seja coerente.
Se você faz só para mostrar para os outros, a hora que não tiver ninguém para ver, você vai deixar de fazer. É preciso que você faça também quando não tem ninguém vendo. Que você faça também às escondidas a sua justiça. Que você seja homem coerente em todos os momentos da sua vida. E se você fizer a sua justiça somente na frente dos homens para receber a sua recompensa, você já vai ter recebido essa recompensa. A recompensa aparece várias vezes nesse texto. E a primeira vez que ela aparece aqui, se você fizer na frente dos homens para ser visto, essa recompensa traduzida do original, ela lá significa prêmio. Então você vai fazer a sua justiça na frente dos outros e vai receber o prêmio dos outros. As pessoas vão dar os prêmios, mas aí o vosso Pai que está nos céus não vai ficar com nada para te agradecer, porque nesse mundo você já foi agradecido com aquele prêmio das pessoas diante das quais você fez a sua justiça. Mas você deve fazer a sua justiça para que o Pai que está nos céus veja. Por isso, quando você der a sua esmola, não toque trombeta diante de si mesmo, como fazem os hipócritas. Eles já receberam a sua recompensa, o seu prêmio, dos outros que vão elogiar. Olha que bonito, você deu a sua esmola. Mas você, quando der a sua esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, de modo que a tua esmola fique oculta e somente o Pai que está nos céus te dará a recompensa. E daí essa segunda recompensa que aparece, a tradução do original é o justo salário. Então quando a gente dá a nossa esmola, porque nós temos um Deus, nós reconhecemos que nós devemos, quando nós nos tornamos dizimistas da igreja, entenda, sempre temos que ter muito cuidado quando entramos nesse campo, né? O padre está falando que dízimo é uma coisa que é bíblica, né? Eu sei que tem muitas igrejas que fazem mau uso, eu sei que tem pessoas que usurpam do dízimo dos fiéis. Eu tenho o entendimento de que você tem todo o receio com relação a isso, mas eu tenho que dizer que é uma prática bíblica. Então quando você oferta o seu dízimo na igreja, quando você faz a sua coleta e oferta, quando você ajuda um vizinho que está passando por dificuldade, quando você ajuda um irmão seu que está desempregado, quando você faz isso, você está devolvendo para Deus um pouco daquilo que Deus te deu. Isso é uma consciência de que você tem um Deus maior do que você e que abençoa você com saúde, com trabalho, com emprego, com dignidade, com riquezas materiais, para que você possa partilhar. Então devolver na igreja como dízimo, devolver partilhando um pouquinho com o irmão que precisa, é reconhecer isso de Deus. E aí você vai receber de Deus a justa recompensa, que é o justo pagamento. Assim como você usou de justiça com os seus bens materiais, como você partilhou dos seus bens materiais, reconhecendo que é de Deus que você os recebe, o Senhor Deus também fará com você justiça e vai recompensá-lo com essa recompensa que é o justo pagamento por aquilo que você fez com justiça. Mas não faça para ser notado pelos outros, porque aí os outros também te darão essa recompensa e chegando no céu não teremos mais o que receber. Algumas coisas nós devemos fazer entre nós e Deus. Se eu saio falando para todo mundo que eu estou ajudando o irmão, que eu estou distribuindo dinheiro para os carentes, que eu estou dando o meu dízimo, muitas pessoas vão entrar na tentação de querer dissuadir você de fazer. Vão dizer para você, por exemplo, está levando dinheiro de dízimo para a igreja? O padre vai pegar o teu dízimo e vai sair para beber cachaça nos bares da vida. Você está ajudando aquele seu irmão lá que está em dificuldade? Aquele teu irmão é um malandro, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Vão querer dissuadir de você, vão querer levar você a não fazer com os seus bens aquilo que você acha que é correto fazer. Da mesma forma também, pode ser que algumas pessoas te elogiem pela prática que você fez e achem que é tudo bonitinho, e aí você já recebe nesse mundo a recompensa. Então o cuidado que você tem que ter com a caridade, com a esmola que você dá é esse. Você tem que fazer porque você sabe que é o certo a fazer. Você tem que saber porque você sabe que você tem um Deus. A mesma coisa acontece com a oração. Quando orardes, não sejas como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas para serem notados. Você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai, que está oculto, e Ele te dará a recompensa. A nossa oração silenciosa é a nossa relação de intimidade com Deus. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu preciso encontrar Deus quando eu venho na igreja rezar diante do sacrário. Preciso encontrar Deus no escondimento do meu quarto, no meu silêncio. Preciso conseguir rezar com Deus quando eu estou sozinho.
preciso ter a minha intimidade, rezar com Deus para a minha conversão. Eu sou pecador, eu preciso da misericórdia de Deus, então eu tenho a minha intimidade com o Senhor e faço a minha oração. Reze escondidinho. Talvez aí você possa pensar assim, então por que eu vou na missa? Porque a missa é o lugar onde todas as pessoas que fazem a sua oração, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, se encontram para rezar em comunhão por todos os outros. Veja, quando eu rezo sozinho, eu faço a minha oração, eu clamo por mim, clamo pelos meus. Nós rezamos no Salmo hoje. A gente dizia assim, o salmista, os primeiros estrofes do Salmo, o salmista pedindo, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do meu amor, do seu amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa, é a minha culpa, eu sou pecador. Eu tenho uma oração de intimidade com Deus para pedir que o Senhor me conceda conversão, transformação do meu coração. Eu quero progredir, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Eu quero fazer coisas boas, eu quero promover, viver a minha justiça diante de Deus. Então preciso rezar por mim, preciso estar em contato com Deus. Eu tenho um Deus, eu preciso estar aproximado desse Deus. Só que no Salmo a gente também cantava no refrão, vamos ver se você lembra. A gente cantava dizendo assim, misericórdia ao Senhor, pois... Quem lembra vai responder bem alto, misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Singular, pecamos é singular? Pecamos é plural, somos todos nós. Então, na minha intimidade com o Senhor, eu vou pedir por mim, pela minha salvação. Mas quando eu me reúno com os meus irmãos na Santa Missa, eu peço pelo pecado de todos, pelo pecado social. Olha a campanha da fraternidade e amizade social. Quando todos pecamos, quando todos os irmãos, inclusive eu vou pedir pelos irmãos que não pedem por si, pelos irmãos que esquecem de rezar. Aqui eu rezo pelos que não rezam, eu adoro pelos que não adoram, eu peço pelos que não pedem, eu intercedo pelos que não intercedem, eu coloco diante do Senhor aqueles que não estão nem aí, para que o Senhor também tenha misericórdia desses, e para que um dia na vida esses se encontrem diante do Senhor, e tenham uma conversão como eu venho buscando, quaresma após quaresma, me santificar, quaresma após quaresma, progredir na fé. E aí aqui, quando eu peço misericórdia ao Senhor, pois pecamos, eu trago toda a comunhão dos santos, todos os filhos e filhas de Deus, para dentro dessa igreja. E aqui, essa multidão que nós somos hoje, aqui mais de 1000 pessoas dentro dessa igreja, nós clamamos a misericórdia de Deus por tantos irmãos que estão fora e que não vêm aqui. Então, a prática da nossa oração, ela tem toda essa dimensão do ocultamento, do silêncio, de que nós rezemos sem que ninguém precise saber. E tem essa dimensão maravilhosa da oração da comunhão dos filhos e filhas de Deus. E o Senhor Jesus continua pedindo, quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que todos vejam. Você, porém, perfuma o rosto, se arruma direitinho para que ninguém veja que você está jejuando. O jejum, filhos amados, a palavra de Deus fala em vários textos bíblicos. O próprio Jesus diz, há demônios que são expulsos somente com jejum e oração. Tem muita coisa que a gente não consegue afastar da vida da gente ou expulsar de outras formas. Tem situações na tua vida que não adianta você conversar, não adianta você levar provas, não adianta, o outro que está da tua frente já fechou o coração, você não consegue mais entrar naquele coração. Você tenta, você conversa, você argumenta, você traz provas. Tem demônios, invejas são demônios, cobiças são demônios, infidelidade, falta de diálogo, muitos demônios que são afastados somente com jejum e oração. Demônios de vícios, de falta de controle. Por que a igreja em si, por que Jesus Cristo insiste na prática do jejum? Porque ela vai é uma virtude, é um treinamento, o padre vai dizer assim, para que a gente consiga inclusive dominar nossos instintos. Jejum, como numa quarta-feira, deixamos de almoçar, por exemplo, 2 horas da tarde, eu vou estar com fome, 3 horas da tarde com fome, 4 horas com fome, vou passar na frente daquele espetinho lá, aquele cheirinho de churrasquinho, mas eu vou me dominar, é o instinto mais primário da fome.
E assim eu vou começando a treinar o domínio de outros instintos. E quando eu estiver no trânsito e alguém passar na minha frente e me trancar, eu vou serenar, porque eu estou dominando os meus instintos. Quando eu estiver passando na rua com a minha esposa do lado e passar uma mulher muito bonita do outro lado, eu vou serenar, porque eu estou dominando os meus instintos. Quando eu pegar o celular, abrir para olhar a pregação do Frei Gilson e aparecer uma mulher seminua, eu vou passar para o lado, porque eu estou treinando os meus instintos. A prática do jejum quer fazer com que a gente se especialize nisso. Nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada na palavra de Deus que seja aleatória. Tudo tem um caminho, tudo tem uma orientação, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem, e a finalidade de tudo é a nossa salvação. É que todos nós estejamos na casa do Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar uma para você, para que onde eu estiver de Jesus, você também esteja. Não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Por isso Ele dá para a gente esses 3 pilares: caridade, oração, jejum. Por isso, nesse tempo de Quaresma, nós estamos com Jesus, vivendo com Jesus a partir de hoje essa dimensão. Caridade, oração e jejum é para fazer só na Quaresma, padre? Não, é para fazer a vida toda. Mas nesse tempo nós vamos mais firmemente. E a partir de hoje, olha, é uma graça tão grande que você esteja aqui hoje, que você tenha vindo, porque aí você está começando com chave de ouro. Você vai receber a imposição das cinzas, mas hoje é dia de você fazer com o Senhor compromisso, de fazer com o Senhor aliança e de dizer: Senhor, eu quero viver bem esse tempo. Olha o que diz a palavra de Deus no texto da segunda leitura, e aí o padre vai terminando por aqui. Paulo, na segunda leitura, diz assim: somos embaixadores de Cristo. Diz: em nome de Cristo nós suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. O tempo de Quaresma é tempo de buscar essa reconciliação com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Nós somos colaboradores de Cristo. E aí Paulo diz: por isso vos exortamos a não receberem em vão a graça de Deus. Que a oportunidade que nós temos de viver essa Quaresma não seja em vão. Muitas pessoas que nós conhecemos não chegaram aqui, ficaram para trás. Nós estamos tendo essa oportunidade. Por quê? Eu não sei por quê. Hoje nós estamos rezando aqui 7º dia, estamos rezando pela alma que morreram há alguns dias, estamos rezando por pessoas que morreram há alguns anos. Por que nós estamos aqui? Não sei. Mas eu sei que essa é uma oportunidade que Deus nos dá, de buscar conversão. Então ouçamos o que diz Paulo, que não seja em vão, que não seja em vão. Vamos aproveitar, vamos formar com o Senhor um pacto e vamos dizer: quero melhorar, Senhor, quero viver mais firmemente a prática do jejum, da oração, da caridade, quero buscar conversão de vida, quero crescer, progredir na minha fé. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.